chamar, aí na época a diretora de comunicação chamou eu e o Magno e tava tendo aquela Libertadores Sub-20 que o São Paulo foi campeão, com o Lucas Fernandes, foi no Paraguai. E ela falou, ó, a gente tá com uma possibilidade lá, tem um Mochilink lá, e a gente tá pensando em fazer a transmissão de um jogo. Eles vão mandar o sinal de lá, vocês vão para um estúdio e vocês fazem a narração de São Paulo e Melgar, que era um jogo ainda da primeira fase daquela Libertadores. Aí fomos. Aquela expectativa. E no trabalho, tipo... Não, foi no final de semana. Foi no final de semana. E aí, estudei. Putz, sabia tudo do Sub-20, sabe? Estudei assim. Foi a minha sorte. Porque o que aconteceu? Caiu o sinal. E a gente não tinha o sinal. E aí falaram, fica no ar aí, falando o que vocês puderem falar, a gente vai tentando voltar. Nós ficamos 1 hora, eu e o Magno. Meu Deus. Foi o dia até, inclusive, que falaram, o que é esse César Menotti Fabiano falando aí no canal de São Paulo e tudo mais. Tá? Porque a gente não tinha o que falar. A gente não tinha o que falar. E aí, ainda bem que eu tinha estudado, o pessoal mandando informação de lá, saiu gol lá e tudo mais e tal. Até que no começo do segundo tempo, falaram, não vai ter sinal, pede desculpa e... Foi a primeira vez. E aí, acho que olharam e falaram, pô, esses caras são bons. Rolaram bem. Porque aí a gente segurou e aí começou. Aí a gente começou a fazer pré-jogos. Eu lembro, o primeiro pré-jogo que a gente fez no profissional foi um São Paulo e São Bento, uma estreia de Campeonato Paulista, acho que 17, se eu não estiver enganado. E aí foi começando a rolar as coisas. A gente era meio que prestador de serviço. Vocês inauguraram esse lance de transmissão de jogos do São Paulo? Sim, sim. Na verdade, o que acontecia era o seguinte: os jogos contra o Atlético Paranaense eram aqueles jogos que eram no escuro, né? Porque o Atlético Paranaense... Não liberava. E aí era o único jogo que a gente ia até lá e fazia de lá. Tanto é que não tinha transmissão dos outros jogos, era só aquele jogo. E aí rolou legal, a gente foi, inclusive, por mais que ficou um tabu um bom tempo lá, nós, estando lá, nós nunca perdemos lá. As transmissões que a gente fez, a gente nunca perdeu lá. E aí, quando começou a pandemia, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Já tinha outros canais fazendo essa coisa do react, de mostrar e tudo mais. E aí